Fala galerinha, seja muito bem-vindo a mais uma aula de matemática para os alunos do 8º ano dos anos finais do ensino fundamental. Eu me chamo Pedro Vitor, você já deve me conhecer, né? Estamos juntos há alguns meses aqui e hoje nós vamos dar continuidade ao que estávamos vivenciando durante a trilha dessa semana envolvendo aí sólidos geométricos, tá bom? Então, fica aqui comigo, acompanha a nossa aula, tá? E não perde nenhum detalhe, certo? Você sabe que a nossa aula ela tem o sistema digital, nosso formato de aula é o formato digital, onde você pode assistir a nossa aula pela televisão, pelo celular ou pelo computador, tá? E para falar dessa acessibilidade que você tem para participar aqui da nossa aula, tá? Você sabe que você tem a opção aí de você baixar um aplicativo e através desse aplicativo você faz o download dele, certo? E participa aqui ao vivo da nossa aula. Participando ao vivo aqui da nossa aula, certo? Você tem a possibilidade de mandar suas dúvidas, sugestões e análises também relacionado à temática que estamos vivenciando, certo? Eu vou pedir para o Billy deixar a tela aqui bem grandona, tá? Que a gente vai falar um pouco dessa questão de como você pode fazer para baixar o aplicativo, certo? Então, ó, a gente já tem aqui o pessoal participando da aula, já temos aqui o Diógenes, temos também aqui o Tito, certo? Que é do Divino Espírito Santo. Então, falem com a gente aí, mandem suas mensagens, tá? Que a gente vai interagindo e também a gente está com uma relação bastante interessante em relação a aulas anteriores, certo? Então, sempre no final de cada aula eu deixo uma pergunta aí, um desafio, um questionamento para que você resolva e fale aqui no chat na nossa próxima aula, tá bom? Sobre o aplicativo, você pode fazer o download dele, né? Como eu sempre falo aqui em todas as aulas, então, provavelmente, se você está assistindo essa aula, é porque você já escutou a gente falando sobre esse aplicativo, então eu peço para você que envie essa mensagem para o seu amigo que ainda não está participando da nossa aula ao vivo, que não está tendo acesso a falar aqui no chat, beleza? Então o Billy vai colocar aí 2 QR Codes na sua telinha, tá? Você vai pegar o seu celular, vai colocar na câmera e aí você vai apontar para o QR Code do sistema operacional do seu celular, seja ele Android ou iOS, certo? Então através desse download que você fizer, tá bom? Você vai ser direcionado à sua loja de aplicativo e lá na sua loja de aplicativo, tá bom? Você vai ser direcionado e você vai fazer o download do aplicativo. Após fazer o download do aplicativo, o aplicativo ele vai pedir 2 dados seus, o login e vai pedir também a senha. O login é a sua matrícula e a senha são os 8 dígitos do seu dia de nascimento, tá bom? A Andriele também chegou aqui, tá, para participar da aula. Muito bom dia, certo? O pessoal também está interagindo aí entre si, isso é muito bacana. Olá, tudo bom? Como é teu nome? Faz parte de que escola? E aí você consegue ver aí a proximidade dessa escola, ver a questão também do bairro, tá bom? O Adriano também deu bom dia aqui pra gente. Bom dia, Adriano. Participem da aula, mandem aí as suas dúvidas, tá bom? Vou pedir para o Billy deixar a tela bem grandona aí também de novo, tá? Para a gente voltar aqui e voltar à questão da nossa aula que falamos ontem sobre sólidos geométricos, tá bom? Então, participe aí, falem no chat com a gente, mandem as suas dúvidas. Eu deixei também um questionamento e uma pergunta relacionada à nossa aula anterior, tá bom? Você sabe também que a gente tem um canal muito massa, o canal do YouTube do Educa Recife. Lá você tem acesso a todas as aulas do 8º ano. Tem uma playlist lá, tá bom? Nessa playlist você vai fazer aí as suas aulas, não só de matemática, mas também de todas as outras disciplinas, certo? Você pode acompanhar aí as aulas na ordem cronológica e também é bastante importante frisar a questão da trilha, certo? Toda semana, todos os professores de todas as disciplinas seguimos uma trilha e você pode acompanhar a aula através dessa trilha também. Lá você tem todo o conteúdo programático, tudo aquilo que estamos vivenciando aqui ao vivo, você tem a oportunidade de encontrar em texto também lá na trilha, certo? E o mais legal é que no final
dessa trilha de cada disciplina tem um exercício lá para que você possa tentar resolver, certo? E qualquer dúvida também, fala com a gente ou através do chat ou através dos comentários do vídeo que são postados lá no YouTube, certo? Essa aula aqui também vai para o YouTube, você pode comentar lá que estamos de olho, tá bom? Envia também essa ficha de exercício que encontra lá na trilha para o seu professor, para ele tirar algumas dúvidas que você possa vir a ter, certo? Então vamos lá, na aula passada começamos a estudar a questão dos sólidos geométricos, tá bom? O que foi que a gente viu em relação a esses sólidos geométricos? Definimos, né, o que é sólido geométrico, que são figuras tridimensionais, são figuras que apresentam aí o comprimento, a largura e a altura, certo? Eu sempre costumo dizer que essa questão aí do sólido geométrico, pensa em algo que você consegue colocar um líquido dentro. Tudo aquilo que você consegue colocar um líquido dentro, ele é chamado de sólido geométrico, certo? A gente vê em noticiários, né, de TV, a gente vê dizendo o seguinte, quando fala das chuvas, né, que está assolando aqui no Recife, no estado. Então, quando a gente encontra esses noticiários relacionados à chuva, você pode notar que a chuva ela é dada em milímetros, né? Hoje choveu o equivalente a todo o mês de novembro. Choveu aí cerca de 4 milímetros de água. E você fica se perguntando, meu Deus, 4 milímetros, por que ele fala somente esse valor, 4 milímetros? E a gente sabe que milímetros, né, é uma unidade de comprimento. Mas a chuva, né, a água, é uma unidade de capacidade, né, de volume. Então, como é feito esse cálculo? É bem simples, tá? Esse cálculo, ele é feito da seguinte forma. Existem alguns postos, tá, espalhados por todo o estado, que tem um reservatório, tá, na forma de um paralelepípedo retângulo, certo? Um bloco retangular que a gente viu na aula passada. Então, esse bloco retangular, a base dele, certo? É um quadrado de lado 1 metro. Então, ele tem 1 metro por 1 metro, certo? E aí, essa altura, quando a chuva cai, certo? Eu ia cantar até a música agora. Então, quando a chuva cai, a gente encontra uma altura relacionado a esse bloco retangular de base 1 metro por 1 metro. Ele tem 1 metro de comprimento e 1 metro de largura. Então, no noticiário só é informado o valor da altura desse bloco retangular. Por isso que eles falam aí que a chuva atingiu uma altura de 12 milímetros, de 20 milímetros, certo? Porque ele só fala apenas da altura, tá joia? Então, depois disso, depois que a gente definiu a questão aí dos sólidos geométricos, a gente começou a separar e a classificar esses sólidos geométricos, tá bom? Então, a gente separa aí essa classificação dos sólidos geométricos em poliedros e em corpos redondos, certo? Então, eu tenho aí o sólido geométrico, que está lá em cima, né, o topo do assunto, e aí a gente classifica esses sólidos geométricos como poliedros e como corpos redondos, certo? O que são poliedros? Poliedros são sólidos geométricos formados por segmentos de reta. Então, só pode ser formado por segmento de reta, que é o que chamamos de arestas, certo? Então, quando a gente faz a união dessas arestas formam uma face, né, que é um polígono. E a união desses polígonos formam o poliedro, tá? Já nos corpos redondos a gente tem o seguinte, ó. Corpo redondo é tudo aquilo que tem uma curva. Então, se você encontra aí um sólido geométrico que apresenta uma curva, ele é chamado de corpo redondo. E aí eu coloquei aqui, ó, 4 exemplos do nosso dia a dia para a gente classificar aí como poliedros e como corpos redondos. Então, eu tenho ali, ó, as pirâmides do Egito, que são chamados de poliedros, tá? Porque são formados por segmentos de reta. A gente tem também ali, ó, uma piscina. Uma piscina é um bloco retangular, tá? Formado também por segmentos de reta. A sala que você está assistindo a aula agora, ou o quarto que você está assistindo a aula agora, a mesa que você está apoiando aí o seu caderno, também é chamado de um poliedro, certo? A caixa de leite, né, tem as caixinhas de leite, leite líquido, né, também são chamados de poliedros. Então,
é formado por segmento de reta, um sólido geométrico, ele é chamado de poliedro. E no exemplo aqui do nosso dia a dia em relação a corpos redondos, a gente tem o mapa, né, o mapa mundo, né, o globo terrestre, e o barril de petróleo que eu também falei na aula passada, certo? Então, esses são exemplos aí de corpos redondos, tá joia? Você pode encontrar também, pedir para você falar ali no chat, alguns exemplos de corpos redondos que você encontra no dia a dia, né? A gente tem aí os meninos encontram muitas bolas, né? Bolas têm o formato aí do globo terrestre, é um sólido geométrico, certo? A gente tem também aquele chapeuzinho de festa, né? De aniversário, também tem o formato de curva, né? Aquilo ali é um sólido geométrico que é um corpo redondo. Então a gente tem aí uma gama de possibilidades para onde a gente olhar no nosso dia a dia, você vai estar enxergando aí um sólido geométrico, certo? Depois disso, a gente deixou um pouquinho de lado aí os corpos redondos e focamos nos poliedros. Os poliedros, eles possuem aí 3 elementos. Quais são esses elementos aí do poliedro? A gente tem os vértices, as faces e as arestas. Então, eu mostrei para vocês o seguinte, que as arestas são os segmentos de reta que formam as faces, né, que formam os polígonos. Então, eu tenho aqui, ó, 2 segmentos de reta que foi traçado, certo? Coloquei aí esses 2 segmentos de reta e a união, tá? A união desses 2 segmentos de reta é formado por um vértice. Então, eu tenho aqui, ó, um vértice, um pontinho aí azul, tá? Que dá para a gente encontrar esse vértice relacionado aí às arestas, tá? Então, quando a gente encontra aí a união, o encontro de 2 arestas, esse encontro a gente coloca lá um vértice, tá bom? Então, eu coloquei aí também, ó, mais 2 arestas e coloquei também ali um outro vértice. Você pode notar que nas 2 extremidades aí, a gente também encontra mais 2 vértices e lá atrás desse cubo aí, a gente também encontra mais 4 vértices, certo? Então, a gente tem aí as arestas e os vértices. E como eu falei para você também na aula passada, a gente viu que a união dessas arestas, elas formam faces, certo? Como eu destaquei aqui de azul, que você está vendo aí na sua tela, tá bom? Então, eu tenho aí, ó, uma face, certo? Se você traçar ali mais outras arestas, né, coloridas ou não, você vai encontrar também mais faces. E a união dessas faces, quando a gente faz a união dessas faces, a gente encontra o poliedro, tá bom? Então tá aí definido os vértices, faces e arestas, tá? De um poliedro. Como uma pirâmide também é um poliedro, a gente encontra aqui, ó, as arestas que eu coloquei de rosa. O encontro dessas arestas formam aí, ó, um vértice e o encontro desses vértices, né, formando as arestas, a gente tem a face. Você pode notar que a face do cubo são faces quadrangulares, são polígonos que possuem 4 lados, e as faces das pirâmides, elas são triangulares, tá? As faces laterais. Pode notar que a base dessa face aí da pirâmide é um quadrilátero também, mas lateralmente a gente tem triângulos, como você pode ver aí, bem nítido aí de rosinha aí, esse triângulo, tá bom? Então, a gente tem aí a classificação desses poliedros, que são prismas e pirâmides, tá bom? Então, ó, tá vendo que sempre a gente deixa aí algo de lado, né? A gente definiu aí sólidos geométricos, classificamos sólidos geométricos em poliedros e em corpos redondos. Deixamos para lá os corpos redondos e focamos nos poliedros. Dos poliedros, a gente classificou de novo os poliedros entre prismas e pirâmides, tá? E agora nós vamos deixar de lado também as pirâmides e vamos focar aí nos prismas, certo? Então, para que um poliedro seja um prisma, a gente tem que ter um poliedro com 2 bases iguais, tá? A base de baixo tem que ser a mesma base de cima. Pode olhar aqui, ó. Nesse prisma aqui a base é um quadrilátero embaixo, em cima também é um quadrilátero. Aqui eu tenho a base sendo um triângulo e lá em cima a base também sendo um triângulo. E essas bases são iguais. E como é que a gente fala desses prismas? A gente escreve assim, ó. Eu tenho ali um prisma de base quadrangular
E aqui de vermelho eu tenho um prisma de base triangular. Ah, Pedro, então quer dizer que se eu fizesse aí um prisma com a base pentagonal, seria um prisma de base pentagonal. Isso mesmo. E lembre-se, o pentágono que você vai construir na base é o mesmo que você vai construir lá na altura, certo? Depois disso, a gente viu a questão do volume de um bloco retangular, certo? Eu coloquei aí, tentei encaixar, certo? Esse cubo aí de 1 centímetro cúbico, tá? Dentro desse bloco retangular que tem 6 centímetros de comprimento, 8 centímetros de largura e 5 centímetros de altura. Então, a gente viu aí na base que cabem 6, né, cubos no comprimento, cabem 8 cubos na largura, a gente tem um total de 48 centímetros cúbicos de volume, certo? Mas aí a gente tem que pegar esses mesmos 48 e colocar ele nos 5 centímetros de altura, certo? Dando aí um volume de 240. E aí chegamos na conclusão de que, para você calcular o volume de um bloco retangular, basta você multiplicar aí as 3 dimensões. Foi o que a gente fez no exemplo, a gente multiplicou o 6 pelo 8 pelo 5. Multiplicando esses 3 números, a gente encontra aí 240. Então, o volume de um bloco retangular, ele será igual a A vezes B vezes C. Show de bola? E aí eu deixei um exemplinho aí, ó, certo? Para você determinar o volume desse sólido, certo? Então, vamos lá, ó. Para calcular o volume dessa piscina aí, que é um bloco retangular, basta a gente multiplicar todos esses números, certo? 4 vezes 6 vezes 1,5. Multiplica o comprimento pela largura, pela altura, e encontramos aí como resposta 36. E lembra, esses valores aí estão em metros, então o volume vai ser 36 metros cúbicos, beleza? Ficou claro aí para você, né? Então, na aula de hoje, a gente vai encontrar aí mais 2 volumes. Lembra, né? Encontramos o volume de um bloco retangular e hoje nós vamos encontrar o volume de um cubo e o volume de um prisma, certo? Então, antes de a gente começar essa parte aqui de volume do cubo, eu vou passar a palavrinha aqui para meu pirraia, que está me acompanhando hoje, certo? Fazendo a interação aí, vendo como é que está a movimentação do chat. Então, eu vou passar a palavrinha para ele aqui, para ele falar aí como é que está a questão do chat. Fala, galerinha! Tô na área, viu? Por essa nem o futuro esperava, né? Então, o chat aqui tá bom, viu? Aqui tem Andriele, né? Tem aqui Caroline, da Escola Municipal Maria Melo. Tem Adriano, da Escola Municipal Luiz Vaz Camões. Tem Diógenes, jogador caro, né? Trava os aplicativos de aposta. Tá todo mundo aqui, viu? Todo mundo ligado aqui na aula de Pedro. Jogador caro também, viu? O passe aí é alto. Quer dizer que Diógenes tira a brava, é? Então. Tá bom, agora a gente já tá conhecendo, né? Então vamos lá, pessoal. Ó, o volume de um cubo, certo? Você pode notar aí que um cubo, tá? Ele é um bloco retangular, certo? Então, como é que a gente faz para calcular o volume de um bloco retangular? Multiplica o comprimento pela largura, pela altura, certo? Sendo que no cubo, todas as arestas, todos os lados, eles possuem a mesma medida, certo? Então, em vez de a gente multiplicar lá, igual ao bloco retangular, A vezes B vezes C, claro, eu coloquei letras diferentes porque tem medidas diferentes, certo? Como as medidas aqui são iguais, para calcular o volume de um cubo, basta a gente multiplicar aí o A vezes o A vezes o A, certo? Esse A é o lado do cubo, tá bom? Então, imagina aí, ó, aqui a gente tem A vezes A vezes A, o volume do cubo, ele é igual a A elevado ao cubo, certinho? Observe esse exemplo aí, ó. Qual é o volume ocupado por 10 caixas em forma de cubo com 2 centímetros de aresta? Então, eu tenho um cubo aí com 2 centímetros de aresta. E lembra o que é aresta, né? Aresta é o lado do cubo. Então, para a gente calcular aí o volume desse cubo, basta pegar o 2, certo? E elevar ele ao cubo. Porque a gente acabou de ver aí que o volume do cubo é
A, que é a aresta, né, que é o lado, elevado ao cubo. Então, eu tenho aqui, ó, 2 elevado ao cubo, e aí eu já chego no conceito de potenciação. Como é que eu resolvo essa potenciação aí? O 2 elevado à terceira potência. Então, eu tenho aí, ó, que 2 elevado à terceira potência, eu vou repetir o 2, multiplicando por ele mesmo, um total de 3 vezes. Então, eu vou ter aí, ó, 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 é igual a 4, e 4 vezes 2 é igual a 8. E lembra, né, que a aresta desse cubo, ele é igual a 2 centímetros. Então, quando a gente vai expressar o volume, a gente tem que expressar esse volume em centímetros cúbicos, certo? Ah, Pedro, então deixa eu ver se eu entendi. Imagina que eu estou aí com um bloco retangular de lados 4, 6 e 8, sendo que esses valores não estão na mesma unidade de medida, tá? 1 em metro, 1 em centímetro e 1 em quilômetro. Como é que eu faço para resolver essa questão? Você vai ter que transformar todos esses valores para a mesma unidade de medida. E tem uma unidade específica? Não, tu escolhe. Ah, eu quero transformar tudo para quilômetros. Transforma e calcula o volume. Ah, eu quero transformar tudo para metros. Transforma tudo para metros e aí você resolve, tá bom? Então lembre-se, as unidades de medida são sempre importantes, tem que estar na mesma unidade, certo? E quando você encontrar o volume, coloca a unidade elevado ao cubo, certo? Então vamos agora também para o volume do prisma, certo? Lembra lá, no volume do bloco retangular, que a gente encontrou que tínhamos as 3 dimensões, né? O comprimento, a largura e a altura. Quando a gente multiplicou lá o valor de A pelo valor de B, a gente encontrou a área do retângulo, né? Que é a base daquele bloco retangular, certo? Sendo que no prisma, a base ela vai variar. A gente vai ter aí um triângulo, vai ter um quadrado, um retângulo, um trapézio, um losango, um hexágono, certo? Então, essas bases elas vão variar, mas não vai alterar em nada em relação ao cálculo do volume do prisma, tá bom? Então, ó, eu tenho aí o volume do bloco retangular, que eu acabei de falar para vocês, certo? Pode notar que a gente obteve esse 48 aí encontrando a área da base, certo? Que a gente multiplicou aí, ó, 6 vezes 8. Encontramos a área da base, que é 48, depois multiplicamos pela altura desse bloco retangular, que foi igual a 5, certo? Então, para você encontrar aí o volume de um prisma, basta você multiplicar esses valores. Você vai multiplicar aí a área da base pela a altura, certo? Então, lembrando aí o que vimos na aula de hoje, a gente viu a questão aí do volume do cubo, certo? Que basta você pegar o lado do cubo e elevar o cubo multiplicando por ele mesmo 3 vezes, certo? A gente viu também a questão do volume do prisma. O volume do prisma é igual à área da base vezes a altura. Observe esse exemplo aqui, ó. O volume de um prisma reto de base triangular, cuja área da base mede 12,5 centímetros quadrados. Lembra, né? Estamos falando de área, área é centímetro quadrado, certo? E a altura mede 8 centímetros. Ele quer saber o volume desse prisma. Acabamos de ver aí que o volume do prisma é a área da base vezes a altura, certo? Então, é só a gente multiplicar o 12,5 vezes 8. Então, 12,5 vezes 8 é igual a 100. E lembra das unidades de medida novamente, né? 100 centímetros cúbicos, porque tanto a área quanto a altura estão em centímetros. E aqui a gente observa a relação que existe entre as suas respectivas situações referente a cada número. Você pode notar que a altura foi dada em centímetro, 8 centímetros, porque ele representa um comprimento, certo? Já a área da base, que representa a área, ela foi dada em centímetro quadrado, tá? E o volume, como se trata de uma grandeza tridimensional, a gente colocou aí centímetro cúbico. Então você pode notar aí que a gente teve aí as relações de comprimento, de área e de volume expressas aí nessa questão, tá bom? Então, vou passar a palavrinha aqui para o meu pirraia, jogador caríssimo, para ele falar um pouquinho aí como é que está a questão do chat,
se Diógenes falou alguma coisa, se a galera falou alguma coisa. Fala, galerinha, o chat aqui tá bombando, viu? Adriano mandou um bom dia, Tito também do Divino Espírito Santo, né? Tá todo mundo aqui ligado na aula de Pedro, viu? Olha aí, olha. Sou Revoredo, né? Pra quem não me conhece, viu? Vou passar a bola pra ele aqui, o jogador caro, trava os aplicativos de aposta, né? Vai, Pedro, faz teu nome, jogador. Vamos lá, pessoal. Então, Vinícius falou. Vinícius acabou de chegar aqui também, viu? Olha. Vinícius marcando um X1 aqui, ó. Tem que ver como é que tá a cotação aí, né? E ele só vai apostando. Mas tem que ser. Então, pessoal, a gente viu aí na aula de hoje a questão aí dos volumes do cubo e do volume também do prisma. Então, a gente já tem aí, ó, 3 relações de volume, tá bom? Então, recapitulando o que a gente viu nessas 2 primeiras aulas, nesses 2 primeiros encontros, a gente viu a definição de sólidos geométricos, tá? Depois de sólidos geométricos, a gente classificou eles em corpos redondos e em poliedros, tá bom? Depois a gente classificou os poliedros entre prismas e pirâmides, tá bom? Depois daí a gente começou a falar somente dos prismas, falamos dos seus elementos, vértices, faces e arestas, e depois fomos para a questão aí do volume, tá bom? Eu tenho aí, ó, a questão do volume do prisma, do volume do bloco retangular, né, que é a mesma coisa de um paralelepípedo, e também do volume do cubo, tá bom? Na próxima aula, a gente vai ver aí a questão da relação que existe entre volume e capacidade, que são 2 grandezas diferentes. Você não consegue ver aí, por exemplo, no mercado, né? Você vai comprar, certo? Um refrigerante e lá embaixo tem escrito 2 litros. Não tem escrito lá 2.000 centímetros cúbicos, certo? Então a gente vai ver a relação que existe aí entre a grandeza volume e a grandeza capacidade, tá bom? Vou passar a bola aqui para o meu pirra para ele se despedir. Estamos terminando nossa aula, tá bom? Vou passar a bola aqui para ele dar tchau aqui para vocês e a gente se despedir. Falou, galera. Espero que tenham gostado da aula de Pedro, massa, né? Bom, eu sou Revoredo, né? Professor de Educação Física, mas estou ajudando ele aqui no chat. Falar aqui, agradecer a galera do chat, que é massa esse 8º ano. Quanto mais vocês interagem, mais essa aula aqui fica incrível. Vê, pelo chat, já acabei de marcar um jogo aqui, viu? Vê só, aluno contra professor. Estiga, Pedro. A gente encara o desafio, hein? Pode colocar que a gente joga, não tem problema não. Um beijo, galerinha, fique com Deus e até a nossa próxima aula. Fui!